doutora, mas e se nesse plano de parto, alguma coisa que a gestante estabeleceu, na hora do parto se torna perigoso para ela ou para o bebê? O que acontece? Sempre tem um diálogo, né? Um plano é um planejamento, né? Isso não significa que vai ser uma regra. Então, ali foi discutido, né? Que é o ideal de ser discutido, planejado com o médico. E tudo que tá ali é viável. O que não for viável já a partir dali, já vai ser discutido, né? E o importante é ser respeitado. Muitas vezes também pode acontecer, não só de ter um risco para a mulher, mas a mulher mudar de opinião. O meu sonho era ter filho de cócoras. Chega de cócoras, eu não aguento ficar naquela posição. Eu não vou conseguir. Vamos mudar. Não é porque o meu desejo estava no plano de parto que eu não posso mudar. E isso também serve para se durante este momento, né, aconteça algo, alguma coisa mude na situação e precisa ter uma outra intervenção que a princípio foi não desejado de ambas as partes e tenha que vir a ser praticado, tem que ser conversado também durante o trabalho de parto, porque nada é uma regra, às vezes está uma gestação perfeita e ele muda alguma coisa que precisa mudar o plano, né? E aí a gente precisa estabelecer a confiança. E por que a gente bate na tecla de não existir a violência obstétrica, dos médicos agirem com ética, porque a gente precisa confiar nele. Porque ele está cuidando da gente naquele momento. Então, se é um médico que diz pra mim na consulta, eu só faço cesárea e se quiser parto normal é com episiotomia. Que relação de confiança que eu vou construir com esse médico? Nenhuma, né? Então, eu preciso construir esse vínculo de confiança para que as decisões que forem tomadas fora daquele plano, por alguma situação, realmente é necessária. Não é porque ele gosta mais de fazer a epídio. Não, eu acredito que ele avaliou e falou, olha, tá coroando, tô avaliando, acho que é melhor a gente direcionar aí pra gente evitar uma laceração grau 4, por exemplo. Então, a confiança dá essa liberdade de flexibilização no plano de parto, entendeu? Entendi. Então, eu acho que isso é importante. Entendi. E uma coisa que eu acho bem importante lembrar também é que, obviamente, o médico tem a técnica, né? É o que a doutora Juliana falou. Às vezes a gente coloca na nossa imaginação um ideal que, na hora, por diversos motivos, não dá pra ser feito. Isso não é violência obstétrica. Não, vamos dar um exemplo. Uma paciente que tem uma pressão alta, né? Chama BEG, né? Uma doença hipertensiva específica da gestação. O que acontece? Ela tem um plano de parto planejado e aí, no meio da gestação, ela tem esse diagnóstico. Só que esse diagnóstico não impede dela ter um parto normal, a princípio, né? Então, é uma restrição relativa. Então, o médico avaliou, tá uma pressão controlada, tá tomando a medicação, tá normal. E ele fala que tem que fazer uma cesárea, não é verdade. Ele está usando o conhecimento dele para restringir alguma coisa. Quando essa paciente mudou a situação, tá com um pico de pressão, não consegue controlar, já tá na hora de fazer o parto e não se resolve, não se controla, o que é perigoso para a mãe, perigoso para o bebê, e ele fala assim, ó, a gente vai ter que ir para uma cesárea. Concordo. Então, você entende? Uma situação... A mesma situação pode gerar uma violência obstétrica ou não. Isso. Depende da avaliação e da conversa que tenha no momento, né? Porque a violência nada mais é do que não ter o respeito, né? Então, é o que eu falo, né? Que a gente estava conversando antes. E um parto sem violência obstétrica é um parto com respeito. Seja ele cesárea ou seja ele um parto natural, um parto normal, né? Então, o importante é o respeito. E se respeitar os desejos dentro do possível. Dentro do seguro também. Exato. Vale ressaltar que não são todos os médicos que têm esses posicionamentos. Graças a Deus são menos, a minoria, né? Então, assim, eu particularmente tenho contato com muitos médicos e todos eles respeitam,
Não tem esse tipo de não tem esse posicionamento. posicionamento. Então é importante também ressaltar que a gente está dizendo que existe, mas não são todos. A gente não tá né? generalizando, que é Não, importante falar, muito né? pelo contrário, né? É assim, tem um índice alto, mas tem muito médico que Profissional não faz isso. excelente. Exato. Agora, o que é importante também, e eu acho que nesse ponto, o Ministério da Saúde foi bem ao voltar atrás. Sim. Porque aí ele reconhece a existência desse problema e reconhece a necessidade de incentivar que ele não ocorra. De combater De isso, combater, né? exatamente. E é exatamente nesse ponto que a área da saúde se entrelaça com o direito. Por quê? Porque se aconteceu essa situação que não deveria ter acontecido, e todos esses exemplos que a doutora Juliana trouxe aqui não são inventados. Quantas histórias a gente já não ouviu desse tipo de situação? E se ela aconteceu, você tem sim o direito de ser indenizada moralmente. É óbvio que o valor em dinheiro ele não vai fazer voltar a situação anterior, não vai fazer com que você não tenha mais esse sofrimento. Não. Mas tem inclusive um caráter pedagógico para que isso não aconteça mais, para incentivar que esse tipo de prática não ocorra, para que o normal seja as gestantes terem um momento de parto tranquilo. Né? Sem ter o receio de estar vivendo uma violência ou não. E vou até falar por experiência, é um momento muito diferente da nossa vida. É um momento onde algumas coisas acontecem e a gente não se dá conta que está acontecendo, né? Então, às vezes, a gente está vivendo uma violência e a gente nem se dá conta, e nem o acompanhante, porque a gente está com foco, às vezes, em outra coisa que está acontecendo, além daquilo. Então, é ter a segurança de que eu não vou viver isso mesmo sem tá tendo que me monitorar para perceber se alguma coisa está acontecendo. E é muito ruim também, depois que isso passa, que esse momento, que esse turbilhão de emoção passa, você parar e pensar, calma, tinha uma pessoa empurrando minha barriga, tipo, eu tô roxa. Exato. Então, é bem grave esse tipo de situação e é por isso que ele tá tão em pauta, que inclusive tiveram várias publicidades, que a gente escolheu trazer para nossa conversa, justamente para trazer conhecimento para as pessoas, porque quanto mais a gente conhece o que é o nosso direito e o que é o nosso dever, mais a gente pode exigir políticas públicas de incentivo, mais a gente pode exigir um bom atendimento, e eu acho que esse é o objetivo. Doutora Juliana, eu adorei a nossa conversa. Eu também. Eu espero que vocês tenham gostado também. Isso, obrigada pela oportunidade de poder conversar sobre o assunto. É né? muito bom. E mostrar que não é um tema exclusivo da saúde, né? Sim. Outras áreas estão relacionadas, né? Sim. Como a educação, o direito, a própria saúde. É ótimo mesmo. A doutora Juliana tem um perfil no Instagram que traz temas diversos também, que é muito interessante, chama Vida, Saúde e Fisioterapia. Curte, segue, só ir lá e aproveitar. É uma dica muito boa, eu sigo, e é uma fonte segura, porque às vezes a gente tem tanta informação e não sabe o que é de verdade, o que não é, o que tem estudo científico que comprova, então fica a dica aí de um perfil bem interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema dessa semana. Se gostou, dá um like, compartilha, clica no sininho para toda semana receber a informação de que tem um vídeo novo no canal. E é isso, meu nome é Aline Matheus, eu sou advogada. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!